Sabe, tem uma frase que mata mais empresas do que a própria crise econômica. É aquela clássica: João, aqui a gente sempre fez desse jeito. Quando eu ouço isso, eu já sei que não estou lidando com processos, mas eu com fóssil. E fósseis não se removem na base da marretada. Se você bater com força, você quebra a estrutura e não entende o que aconteceu. Liderança, no fundo, é um trabalho de escavação. Se você chegou aqui hoje é porque você sentiu o cansaço de tentar implementar uma mudança e vai ver a sua equipe travada. E o pior é que a gente acha que é falta de vontade, que o pessoal é cabeça dura, ou que não quer vestir a camisa. Não, nada disso. Mas deixa eu te dar um papo reto. A resistência não é um muro. Ela é uma camada de terra protegendo algo precioso. Como diz Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. E a resistência é a pele dessa cultura. Se você tentar arrancar a pele à força, o corpo vai reagir, não adianta. Eu sou João Zimmermann, especialista em liderança, empresário, mentor e criador da formação IDL, Imersão de Desenvolvimento de Líderes. E hoje eu quero te ensinar a ser um arqueólogo da gestão. Vamos parar de brigar com a superfície e aprender a escavar o que realmente importa. Você provavelmente está me ouvindo agora enquanto dirige ou faz sua caminhada, ou talvez esteja pensando naquela reunião de ontem onde ninguém comprou a sua ideia. É frustrante, certo? Eu sei muito bem disso. Dá uma sensação que você está pregando no deserto. A gente costuma achar que para convencer alguém, a gente precisa de mais argumentos, mais planilhas, mais PowerPoint. A gente tenta ganhar no cansaço, mas o que a gente não percebe é que a resistência raramente é lógica. Ela é biológica e emocional. Dentro das empresas, a gente vê líderes perdendo noites de sono porque não adotam o novo CRM, não muda o horário da escala ou não aceita uma nova diretriz. A gente foca no quê? O processo, mas o quem está enterrado lá embaixo, gritando por socorro, e aí que entra a nossa ferramenta de hoje. Tem uma crença que a gente ouve em todo canto: minha equipe não é engajada. A gente acredita que engajamento é algo que você injeta nas pessoas. Negativo. É tipo uma vacina? Não é. Mas a real é que ninguém acorda querendo sabotar a própria empresa por esporte, de forma alguma. Se seu time está resistindo, não é porque eles são ruins. É porque eles estão protegendo algo que você ainda não viu. A resistência é uma forma de proteção. Sempre, lembre disso. Ninguém resiste ao que é bom. As pessoas resistem ao que elas percebem como uma ameaça. Muitas vezes a gente acha que o colaborador está sendo o quê? Preguiçoso, de forma alguma. E preguiçoso por quê? Porque não quer aprender o software novo, o sistema novo, a produção nova, sei lá. Mas, na verdade, ele está com medo absurdo de parecer incompetente na frente dos novatos. Ele é um dinossauro da área. Cara que todo mundo respeita, porque ele domina o sistema antigo. Se você muda o sistema, você tira o chão dele. Você tira a identidade dele. Como dizia Simon Sinek, as pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Se o seu porquê ameaça o quem eu sou, do seu liderado, ele vai lutar contra você. E no fim, mesmo que a mudança seja para melhor. A resistência não é a falta de inteligência, é o excesso de medo disfarçado de argumento técnico. Guarde isso. A resistência não é falta de inteligência, é excesso de medo disfarçado de argumento técnico. Ao longo desses anos, mentorando donos de empresa no IDL, eu aprendi que o líder que vende bem a mudança é aquele que sabe usar o qual? O pincel, não a britadeira. A arqueologia da resistência exige paciência. Se você chega na equipe mandando quem pode, obedecendo quem tem juízo, você enterra de verdade ainda mais fundo. As pessoas vão fingir que aceitam. Vão dizer sim, chefe, mas o boicote vai acontecer, principalmente nos bastidores. E o famoso gelo que a equipe dá no líder. O aprendizado prático aqui é nunca ataque o argumento, escreva o sentimento. Eu me lembro de um líder de produção que estava aqui batendo a cabeça com um supervisor veterano já. O supervisor não aceitava uma nova métrica de produtividade. Ele teimava. O líder trouxe gráficos, mostrou que ia ganhar mais bônus. Em nada.
O supervisor dizia que, na prática, a teoria é bem outra. Sabe o que descobrimos quando escavamos? O supervisor achava que aquela métrica ia expor os amigos deles que estavam com dificuldades. E ele estava protegendo a lealdade do grupo e não a preguiça. No momento em que o líder entendeu isso e mudou o discurso para como vamos ajudar quem está abaixo, o supervisor virou o maior aliado dele. Pense na resistência como uma cebola. A primeira camada é o racional. São as desculpas, vai dar mais trabalho, não temos tempo, o cliente não vai gostar. Se você ficar discutindo aqui, você vai cansar e não vai sair do lugar. A segunda camada é a emocional. É o frio na barriga e é a insegurança. E se eu não aprender, e se eu for o próximo a ser demitido, para quem trabalha em CLT, isso é muito complicado, ele tem medo. A terceira camada, o coração da cebola, é a identidade. É aqui que o bicho pega. Quem sou eu se eu não for mais o cara que resolve tudo nesse setor? E deixa eu te contar uma história curta. Uma vez, uma empresa familiar que estava passando por uma profissionalização, o fundador resistia a delegar o financeiro e dizia que ninguém cuidava do dinheiro como dono. Argumento racional, certo? Escavamos, chegamos na emoção e ele tinha medo de quê? Se perdesse o controle do caixa, ele perderia a utilidade na empresa. Geralmente é isso que acontece. A camada da identidade era: se eu não assino o cheque, eu não sou mais o patriarca. No dia em que mostramos que ele seria o estrategista e não o pagador de contas, ele soltou o osso. Stephen Covey falava muito sobre procure primeiro compreender, depois ser compreendido. O problema é que a gente quer ser o quê? Compreendido na marra, antes de saber o que o outro está sentindo. Isso sempre acontece, isso tem que estar ciente. Como é que a gente faz essa arqueologia na prática? Existe uma técnica simples, mas que exige que você baixe a guarda. São os 5 porquês. Isso é muito simples, é bem simples, tá? Não é um interrogatório, tá? É uma investigação curiosa. Se você fizer com tom de cobrança, a pessoa se fecha. Não adianta, não vai responder. E tem que ter a sacada de fazer com empatia. Eu vou simular aqui para você ter uma noção. Vamos dizer aqui, o liderado. João, esse novo relatório é perda de tempo. Aí eu digo o quê? Primeiro, por quê? Entenda o seu ponto. Mas por que você acha que é perda de tempo? O liderado vai dizer assim, porque a gente já preenche a planilha X. Você, eu, né, no caso. Segundo porquê, beleza, mas por que a planilha X não pode ser substituída por esse relatório? O liderado, porque a planilha X eu faço em 5 minutos e o relatório demora 30. Aqui nós já chegamos no esforço, certo? Aí você, terceiro porquê. E por que esses 25 minutos, esses te preocupam tanto hoje? Liderado, porque eu já estou saindo tarde todo dia e não consigo ver o meu filho dormir. Opa, chegamos aonde? Chegamos na camada emocional. Agora o quarto porquê. Entendi. Então o medo é que esse processo novo tire ainda mais seu tempo de família? Liderado, eu sinto que se eu começar a errar no tempo, você vai achar que eu não sou mais produtivo. Ó, medo. Camada de identidade, medo de ser visto como incompetente. Percebe a diferença? Você saiu de uma discussão sobre relatório versus planilha para uma conversa sobre qualidade de vida e reconhecimento. Agora você pode liderar de verdade. Agora você pode dizer, cara, vamos fazer o seguinte, eu te ajudo a automatizar essa parte para você não perder o seu tempo e poder estar com seu filho. E em troca você me entrega o quê? Esse dado que eu preciso para a diretoria. Você veja como uma simples ferramenta o que resolve. E olha o checkmate. Agora eu quero inverter o jogo. Por que a arqueologia também serve para você? Para você líder. Porque você resiste tanto a dar autonomia para o seu time. Ou o que você está protegendo? É o seu senso de importância? Ou é o medo que, se eles fizerem tudo bem, você não tem mais a função? Que conversa você está evitando enterrar? Às vezes a gente deixa problemas fossilizarem na empresa porque temos medo de mexer na terra e subir o cheiro ruim. Liderança não é sobre ter o jardim mais bonito, é sobre ter a coragem de lidar com o que está embaixo da terra.
John Maxwell já dizia, a liderança é influência, nada mais, nada menos. Então, liderança tem que influenciar, mas se você não influencia, quem você não compreende? E você não compreende quem você não escava. Se esse papo está fazendo você repensar a forma como lida com as travas da sua equipe, é sinal que você está pronto para o próximo nível. Muitas vezes a gente tenta fazer essa arqueologia sozinho, mas a gente não tem as ferramentas certas. A gente acaba usando a pá onde deveria usar o pincel. E por isso que no IDL, essa imersão que eu desenvolvi, ou melhor, uma formação para líderes, a gente passa dias treinando exatamente isso. Eu ajudo você a mapear os perfis da sua equipe, entender as camadas de resistência de cada um e principalmente a limpar os seus próprios fósseis. Liderar com clareza é muito mais leve do que liderar no grito. Se você quer parar de bater a cabeça com a sua equipe e começar a extrair o tesouro que está enterrado neles, o ideal é o seu lugar. É uma formação intensa para quem não quer mais o feijão com arroz da gestão. Para quem quer ser mestre em gente. Estamos fechando esse nosso encontro de hoje, mas a escavação está só começando. Lembre-se, toda resistência guarda um tesouro. Por trás daquela pessoa difícil, daquela peça que parece não encaixar, existe uma história, um valor, um medo que merece ser ouvido. Quando você escava com respeito, você não ganha apenas um funcionário produtivo, você ganha um aliado fiel. Como dizia o grande Jim Collins, as pessoas não são o seu ativo mais importante, as pessoas certas são. E às vezes a pessoa certa está apenas enterrada sob camadas de resistência que você ainda não teve a paciência de limpar. Veja que forte isso. O líder que não escava o passado da sua equipe está condenado a lutar contra os fantasmas dela para sempre. E aí, qual é o fóssil que você vai começar a escavar amanhã na sua empresa? Se esse conteúdo te deu um novo norte, dá aquele joinha, se inscreve aqui, isso ajuda o quê? O algoritmo a entender que o líder que estuda a gente é o que o mercado precisa. E compartilhe esse vídeo com aquele seu sócio, amigo que está vivendo esse perrengue da equipe travada. Vamos espalhar essa cultura de liderança profunda, vamos fazer a mudança. Eu sou João Zimmermann, obrigado por caminhar comigo hoje. A gente se vê no próximo vídeo e lá dentro da Imersão IDL. Forte abraço.